Atividades simples e corriqueiras, como abrir um recipiente ou mesmo carregar as sacolas de compras de supermercado, podem se tornar complexas e dolorosas para pessoas que sofrem de artrite ou mesmo de artrose. Essas doenças atingem as articulações do corpo, provocando muitas dores. E é justamente sobre elas e a diferença delas que nós vamos conversar no programa Viva Saúde, que está apenas começando. Seja bem-vindo e fique com a gente. E para a gente tentar compreender um pouco melhor quais são as diferenças entre a artrite, entre a artrose, conhecer um pouco mais sobre tudo isso, eu vou conversar agora com o reumatologista Dr. Marcos Ivanovic, que vai nos esclarecer um pouco sobre esse assunto. Obrigada pela participação, Dr. Marcos. Enfim, Dr. Marcos, muita gente acaba confundindo, misturando o que é a artrite, o que é a artrose, qual é a diferença entre elas e o que é que elas têm em comum. Então, a artrose é uma doença de grande prevalência relacionada ao envelhecimento e nós estamos vivendo um tempo de envelhecer muito mais, né? A média de vida da população brasileira hoje atinge quase 75 anos. Se nós formos ver isso 50 anos atrás, nós não ultrapassávamos os 50 anos. Estamos vivendo mais, com mais tempo para envelhecer a articulação, e esse envelhecimento da articulação no componente cartilaginoso da articulação pode levar a dor crônica, pode levar em algum momento a alguma inflamação. Essa doença degenerativa da cartilagem é chamada artrose ou osteoartrose, mais comumente nos dias atuais até recebe o nome de osteoartrite, não confundir com essa artrite, as demais artrites, inclusive a artrite reumatoide, porque osteoartrite, essa terminação traz a ideia de que na artrose podemos experimentar alguns momentos de uma leve inflamação. E a artrite, o que viria a ser então? A artrite é um conjunto de patologias, né, não é uma doença só, que pode levar a uma condição na articulação que, além de dor, como acontece na artrose, nós teremos também calor, rubor, edema, portanto a junta fica vermelha, fica quente e aumenta de volume, ela fica inchada. Existem diversas causas para a artrite, além daquelas que são condições da reumatologia. Na reumatologia, a doença mais clássica relacionada à artrite é a artrite reumatoide. É uma doença com nome e sobrenome. Mas existem condições metabólicas, como as doenças da tireoide, condições infecto-contagiosas, doenças infecto-contagiosas que podem levar à inflamação na articulação. Nós podemos destacar no momento em que vivemos as arboviroses, né? Chikungunya, dengue, zika vírus, que pode promover uma condição inflamatória articular. E nessas nós destacamos as chikungunhas, como síndromes que podem promover um quadro articular inflamatório crônico muito parecido com aquele que acontece na artrite reumatoide. Existem as artrites microcristalinas, são as artrites causadas pelo ácido úrico, pelo pirofosfato de cálcio, são cristais que se depositam na articulação e promovem um grande evento inflamatório. Essas artrites podem ser divididas em monoarticulares, como é a da gota, por exemplo, essa do ácido úrico, ou poliarticulares, como é a clássica doença causada na artrite reumatoide. Doutor, então a artrite, ela pode ser também, uma pessoa pode ter um episódio de artrite, diferentemente da artrose? É mais ou menos por aí também? Também. Porque existe, por exemplo, a artrite traumática. Um atleta que tem uma torção no seu joelho e que tem uma ruptura de um ligamento cruzado anterior, ele pode apresentar um evento inflamatório agudo. Isso é uma artrite que nós chamamos de artrite traumática. Ela tem um momento para começar, foi o momento do trauma, ela tem um final, diferente daquilo que acontece com a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, inflamatória e crônica. Não é uma doença que se cura, é uma doença que se trata e se trata cada vez melhor. Tem cada vez melhores mecanismos para que nós controlemos a doença, mas é uma doença permanente, que evolui em surtos inflamatórios. Existe um grupo de risco para contrair esse tipo de doença, a artrite e a artrose? Na verdade, o fator de risco mais importante para a artrose é o fato de envelhecer. Só tem artrose quem envelhece. Existem as condições secundárias. Vamos pegar aquele exemplo que eu dei do atleta que torceu o seu joelho. Aquele joelho que passou por uma lesão, às vezes por um procedimento cirúrgico, muito frequentemente sai daquele processo com alguma lesão de cartilagem articular. Então, aquele joelho provavelmente irá adoecer mais precocemente, existirá naquele joelho uma doença artrósica
que avançará mais rapidamente. A condição genética pode pesar para isso? Na osteoartrose existe pouca participação da genética. Provavelmente nas osteoartrites, que nós chamamos de osteoartroses nodais, que são osteoartroses que pegam as mãos e que formam nódulos, que nós chamamos de nódulos de Eberden, que pegam as interfalangianas distais, que são essas articulações pequeninas aqui, ou nódulos de Bouchard, que pegam as interfalangianas proximais. Nesse subtipo da artrose, provavelmente existe um componente genético, mas ele não foi determinado a partir de um encontro de um gene específico, como já aconteceu em doenças como a artrite reumatoide, onde o HLA-DR4 é um gene que determina maior suscetibilidade à doença. Quando a gente fala de suscetibilidade, tem que ter muito cuidado porque, primeiro, nem todos os genes que são relacionados às doenças e que já foram descritos na literatura são avaliáveis por um exame que se faz no laboratório, né? Como você faz, por exemplo, na espondilite anquilosante, que é uma doença mais do homem do que da mulher, que acomete a coluna vertebral, mas que pega articulações periféricas, podendo causar artrite. Nessa doença, existe um determinante genético e ele é dosado na prática clínica, que é o HLA-B27. Os componentes genéticos descritos, né, além do HLA-DR4, o HLA-DR1 em países de raça amarela, nós não dosamos eles na prática. Na osteoartrite, esses genes nem foram descritos ainda. Nós acreditamos que nas osteoartrites de mãos pode existir um componente genético, mas esse ainda não está totalmente determinado. O senhor que lida, então, que trabalha tanto com essas pessoas, essas doenças, elas são comuns aqui na Paraíba? São comuns, né? Lembrar de novo que a artrose é sempre mais frequente. A artrose é uma doença do envelhecer. Está envelhecendo, sua cartilagem está entrando em sofrimento. Ou seja, qualquer pessoa pode passar pela artrose. Nem todas as pessoas vão ser, né, pacientes, serão pessoas que terão um componente genético e um contexto, né, clínico que o coloque no caminho da artrite reumatoide. Então, a artrite reumatoide é uma doença onde existe o componente genético, mas existirá em algum momento algum encontro desse paciente na vida com algum evento que pode ser físico, um agente químico ou, o que é mais comum, agentes biológicos. Geralmente são vírus ou bactérias, mais importante os vírus, como determinantes, né, do gatilho, né, o gatilho que faz a doença no paciente que é geneticamente suscetível se iniciar. E uma vez que ela dá o estalo inicial, essa doença será permanente. Doutor, como é fechado o diagnóstico com essas pessoas que procuram o profissional para verificar a sua condição? Como é que é fechado esse diagnóstico? O diagnóstico da osteoartrose, ele é habitualmente clínico. Então, são pacientes que trazem ao consultório queixas relacionadas às dores articulares e elas são dores de características mecânicas. O que quer dizer isso? Uma dor mecânica é uma dor desencadeada pelo uso da articulação, pelo movimento. Então, o meu joelho está doendo e quanto mais eu fico em pé, mais ele incomoda. Quanto mais eu subo escadas, mais ele incomoda. Quanto mais eu exerço minha atividade da vida diária, a mulher da cozinha, que passou o pano na cozinha, que foi para a academia malhar e que no final do dia o seu joelho doía mais e que apresentava desconforto e que esse joelho crepitava. A crepitação é um sinal de atrito entre as cartilagens que estão deteriorando dentro da articulação de um joelho, por exemplo. Sentir uma sensação de estalido, Estalinho, né? Um barulhinho, um rangido, né, dentro daquela articulação. E que com o passar do tempo esse paciente vai referindo uma limitação funcional. Ele vai tendo cada vez mais dificuldade de realizar atividades que ele antes fazia com toda habilidade. O movimento fica limitado? Exatamente. Ele vai perdendo capacidade funcional. Isso é o que acontece mais frequentemente na osteoartrose, enquanto que na artrite reumatoide geralmente são pacientes mais jovens e que trazem, além de dor articular, essa descrição de uma articulação que inflama, que fica vermelha, que fica quente, que a sua dor acontece mesmo no repouso, aliás, ela é pior ao amanhecer, é uma característica da artrite reumatoide que nós chamamos de rigidez matinal. Nos critérios do Colégio Americano de Reumatologia, essa rigidez vai ser descrita habitualmente como uma rigidez superior a 1 hora. Rigidez articular é uma dificuldade em movimentar a articulação. Então, aquele paciente que amanhece e diz que tem dificuldade de abrir e fechar as mãos para pegar a escova, para pentear o cabelo, para escovar os seus dentes. Pacientes que às vezes amanhecem às 6 da manhã e ao meio-dia eles ainda não têm a capacidade de desencadear ou de desenvolver as suas atividades, as suas habilidades matinais. Essas doenças podem ter manifestações sistêmicas, doenças como a artrite reumatoide.
Você pode ter manifestações oculares, uma inflamação no olho, geralmente unilateral, uma uveíte, ou uma episclerite, uma conjuntivite. Esses pacientes podem ter manifestações pulmonares, esses pacientes podem ter manifestações vasculares, as vasculites, né, porque a doença é uma doença inflamatória e sistêmica. A osteoartrose ou a osteoartrite é uma doença do ambiente articular, enquanto que a artrite reumatoide é uma doença sistêmica. Ela pode pegar o olho, o pulmão, a serosa no coração, o pericárdio, levar a pericardite. Então é uma doença que tem outras manifestações, fadiga, às vezes febre, né? E muito frequentemente em fases iniciais o paciente tem uma dor que engana um pouco porque ela não veio com aquela manifestação, aquela grande efusão inflamatória, e são pacientes que demoram muito a ter diagnóstico porque existe essa confusão, como é feita atualmente pelo leigo, sobre se aquilo é uma doença inflamatória crônica e sistêmica ou se aquilo é só uma condiçãozinha da articulação. Então se mistura com tendinite, se mistura com artrose, né? E às vezes o paciente tem uma doença mais severa, mais grave, como a artrite reumatoide. Doutor, o senhor falou que a temperatura pode influenciar na condição do paciente com a artrite reumatoide. Se estar quente ou frio pode interferir, por quê? De que forma? Não existe uma explicação muito importante. Na verdade, assim, todas as doenças reumatológicas, elas podem, em períodos mais frios, apresentar mais sintoma. Ele é mais sintomático, é mais queixoso. Então, um paciente que no inverno, né, às vezes o desencadeamento da doença, a história do início, o estalo, aquele gatilho, né, ser disparado no período mais frio. A gente falava antes da história do calor na articulação, o calor articular, né? Calor articular. A junta inflamada e a junta que demonstra, além de dor, esse aumento de volume e esse calor dentro da articulação. Isso é uma característica da doença inflamatória da artrite, né? Mas existe essa outra condição e essa outra dúvida. Os pacientes trazem essa informação. Minha doença articular piora no frio. O paciente do interior que chega no consultório e brinca dizendo, meu joelho, adivinha, chuva. E aí tem uma coisa interessante, é que talvez existam mais explicações relacionadas a essa história do tempo, baseadas no que diz respeito à pressão atmosférica do que propriamente a temperatura. Então, existe no período mais frio essa alteração da pressão atmosférica que pode produzir uma alteração da pressão dentro da articulação. Lembrar que dentro da articulação existe um líquido, né, que é o líquido sinovial, e que em situações específicas de temperatura e de pressão ele pode ter uma alteração no seu comportamento. Isso contribui para uma piora da dor desses pacientes que já têm uma doença osteoarticular. Mais importante em doenças inflamatórias do que em doenças degenerativas. Mais importante em artrite reumatoide do que em osteoartrose, mas toda condição osteoarticular, e inclusive as musculares, como por exemplo os fibromiálgicos, que têm mais dor muscular, eles experimentam habitualmente períodos mais doloridos no frio do que no calor. Que vai oscilando um pouco. Isso aí. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho você vai ver que inclusive pessoas bastante jovens podem sim sofrer com problemas nas articulações. Então não sai daí, que daqui a pouquinho o programa Viva Saúde vai te mostrar um caso de uma menininha que hoje tem 11 anos, a Letícia. A gente vai contar essa história para você. Até já! Estamos de volta com o programa Viva Saúde. Antes da gente voltar a conversar com o Dr. Marcos Ivanovic, a gente vai ver a história de uma menina que com 5 anos de idade descobriu que tinha um tipo de artrite idiopática juvenil. A gente vai conhecer a história de Letícia, que hoje está com 11 anos, vive super bem, mas claro, cuidando da saúde. Veja aí. Letícia começou a andar com 1 aninho. Aos 5 anos, ela passou a sofrer muitas dores nas articulações e dificuldade em movimentar as pernas e os punhos. Na luta pelo diagnóstico, sua mãe Renata enfrentou muitas dificuldades até descobrir que a filha tem artrite idiopática juvenil, uma doença que atinge crianças e adolescentes. Foi 1 ano de peregrinação entre João Pessoa, Recife e São Paulo.
até fechar o diagnóstico. Até porque, assim, a artrite, ela também é característica de outras doenças reumatológicas. Letícia já está com 11 anos e responde muito bem ao tratamento. Eu gosto de nadar e também gosto bastante de desenhar. Em questão das brincadeiras, só não pode ser muito pesada. Como jogar bola e jogar com queimado. Apesar de sofrer os sintomas da artrite reumatoide, ela continua fazendo o que mais gosta. Eu pego na internet e só faço olhar. Às vezes eu boto num vídeo de um canal que eu sigo e boto pausado e eu só faço desenhar igual a ele. São esses dois aqui os mais bonitos que eu fiz. Tá, então, a história da Letícia. Você viu que a artrite pode sim atingir também crianças, inclusive muito jovens. Ela com 5 aninhos de idade, doutor, já começou com esse quadro tão jovem, mesmo Isso. assim? Isso é um exemplo para que a gente entenda que aquela história que reumatismo é coisa de velho, de idoso, não é bem verdade, né? Existem diversas formas de doenças reumatológicas e de manifestações reumatológicas, o que é mais importante, né? Que vão além das doenças específicas do reumatologista e que podem trazer sintomas articulares, sinais articulares, às vezes de doenças até mais graves e mais severas, como as leucemias, né? Um grande exemplo de uma doença que não é reumatológica e que traz manifestação articular, inflamação, artrite, imitando doenças como a doença da Letícia. Uma paciente como Letícia, aos 5 anos, iniciando um processo como esse, né, passa por um diagnóstico mais amplo, né, de investigação, a história do diagnóstico diferencial das artrites na infância, e entre elas estão as doenças da hematologia, as leucemias, os linfomas, né? Portanto, é muito importante que nós valorizemos as queixas das nossas crianças e a gente fazendo diagnóstico precoce, é o que aconteceu com a nossa paciente querida, com 5 anos de idade, um diagnóstico, um tratamento efetivo, uma vigilância adequada, uma aderência terapêutica, um conceito que está muito em voga. A perda da aderência terapêutica é igual a perda da capacidade articular, complicações mais severas da doença. A aderência terapêutica é fundamental para que ela tenha agora 6 anos de história, tenha 6 anos de doença e não tenha deformidades significativas, né? O que preserva a qualidade da sua vida e torna a Letícia uma criança igual às colegas e os colegas que estão com ela na escola. A Letícia ela tem uma artrite idiopática juvenil, né, numa forma poliarticular, e uma doença que existe hoje cada vez melhores recursos terapêuticos muito interessantes, drogas inteligentes, os inibidores de citocinas, as drogas biológicas, né? Letícia usa uma droga que inibe uma citocina que agride muito a articulação dela, que é o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral alfa, e o uso dessas drogas revolucionou o tratamento desses pacientes, né, mantendo a qualidade de vida, a preservação daquele ambiente articular saudável. Doutor, mas é importante que o paciente colabore com tudo isso. Quando o paciente ele sai da crise, como é que fica a rotina desse paciente? Tomando medicação, fisioterapia, como é que fica? Esses pacientes precisam ser seguidos de maneiras diferentes, né? O paciente da osteoartrose é um paciente que geralmente vem ao consultório do reumatologista a cada 3, 4 meses, mas o paciente com artrite idiopática juvenil, o paciente com artrite reumatoide do adulto, esses pacientes precisam ser vigiados mais de perto, porque as drogas que eles usam também podem causar efeitos colaterais. E o reumatologista e o paciente juntos são aqueles que serão os percebedores. Nós perceberemos a alteração que a droga pode estar trazendo para o paciente e alguns desses efeitos adversos advindos do próprio tratamento, eles não são percebidos clinicamente. Então, existem exames laboratoriais que nós solicitamos de forma rotineira, né? E a cada consulta que o paciente vem ao nosso encontro, ele traz esse grupo de exames, né? Pacientes que têm artrite idiopática juvenil precisam vigiar principalmente a parte vermelha do sangue, né? Se tem ou se não tem anemia sendo desenvolvida ali por uso de drogas como o metotrexato, por exemplo, que é uma droga de primeira linha no tratamento desses pacientes. Saber se existe alteração de função hepática, acompanhar de perto o rim desses pacientes. Então, existem manifestações da doença que serão seguidas ao longo da vida, né? A resposta terapêutica, a gente precisa saber nas consultas sucessivas se a droga que você está usando e que tem o propósito de controlar adequadamente a doença, se aquilo está existindo realmente e se a droga que você está usando e que está sendo maravilhosa no controle da doença não está sendo ruim na determinação de manifestações indesejáveis e efeitos colaterais.
Doutor, a dor é o sintoma predominante da artrite? A dor é o sintoma predominante na artrite. É aquilo que traz o paciente pela primeira vez no consultório do médico. E o médico que tem o contato pela primeira vez com esse paciente tem a obrigação de conhecer e saber diferenciar a dor inflamatória, da dor mecânica, a dor que é monoarticular, da dor que é poliarticular. Essa história inicial do paciente, ela é fundamental para o diagnóstico. Nós vivemos fundamentalmente de clínica. Existem exames que diagnosticam e ajudam, contribuem para o diagnóstico da artrite idiopática juvenil, da artrite reumatoide e das doenças inflamatórias. Mas esses exames eles não são mais importantes do que a clínica. Então, aquele médico clínico geral que teve o primeiro contato com a paciente, o pediatra que reconheceu naquela paciente, né, da fase infantil uma manifestação articular, ele é fundamental para que nós tenhamos aquilo que é mais importante, né, diante desses pacientes, que é diagnóstico precoce. Para aproveitar um conceito que cada vez se valoriza mais no tratamento das doenças reumáticas inflamatórias, que é a janela de oportunidade terapêutica. Essa janela é fundamentalmente o primeiro ano de doença. O primeiro ano de doença, em doença reumática inflamatória, ele pode ser determinante de 70% de todo o comprometimento que esse paciente vai ter ao longo da sua vida. Então, reconhecer precocemente e tratar de forma efetiva essas síndromes, né, na fase inicial desse primeiro ano de doença é fundamental para entender o que é que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos na vida do paciente. E para se conseguir, então, a qualidade de vida. Isso. É isso. Olha, mas certamente você que está em casa, você já ouviu alguém comentando que teve chikungunya e depois de uns tempos começou a sentir dores nas articulações. Doutor, qual é a relação que se tem? É verdade ou é mito? Existe realmente uma relação de dores articulares de pacientes que tiveram chikungunya? É uma verdade que nos incomoda bastante, porque ela foi aqui há um ano atrás, 2 anos atrás, uma verdade muito frequente. Então, os consultórios dos reumatologistas, nos últimos 2, 3 anos, eles têm sido um consultório que tem feito cada vez mais a ponte com o infectologista diante dessas síndromes, que são doenças infecto-contagiosas, que habitualmente eram entendidas como doenças que poderiam causar até alguma dor articular, mas de forma transitória no período da viremia, o que dura em torno de 8, 10, 15 dias em algumas doenças, mas que nessas síndromes, as arboviroses, né, zika, dengue, chikungunya, e aí nós destacamos a chikungunya como essa doença com grande capacidade de causar comprometimento articular em muitos pacientes de forma muito semelhante ao que acontece na artrite reumatoide, sendo, portanto, uma síndrome poliarticular, são várias articulações comprometidas, acomete articulações periféricas, pequenas, de mãos e punhos dos pés, como acontece na artrite reumatoide, por mecanismos diversos, né? Pelo menos 2 mecanismos já bem descritos e bem formatados no conceito da reumatologia, que é o mecanismo da autoimunidade, é o vírus gerando uma resposta imunológica, né? Produção de autoanticorpos, que deveriam ser dirigidos contra o vírus, mas que passam a ser dirigidos contra a membrana sinovial, né? E um mecanismo de persistência ou de permanência viral. Habitualmente, diante de uma doença viral, existe o momento da doença e depois você tem aquela eliminação do vírus e fica uma cicatriz sorológica. O que quer dizer isso? É uma imunoglobulina que você produz sinalizando que aquele vírus esteve na sua vida em algum momento no passado. Na chikungunya, o que nós temos visto em alguns pacientes, isso está bem descrito na literatura, é que alguns permanecem como se existisse o vírus ainda dentro dele, né? Isso foi comprovado em estudos que biopsiaram, né? Biopsiar quer dizer tirar um fragmento de um tecido, biópsia de membrana sinovial, de pacientes que tinham tido e passado pela chikungunya há 12 meses, há 24 meses e que ainda demonstravam a presença de vírus ativo, vírus vivo na membrana sinovial, causando inflamação e resposta inflamatória. Então, um mecanismo indireto de autoimunidade, mas também um mecanismo direto de persistência desses vírus. É como se eles não fossem eliminados como deveriam. Doutor, e esses pacientes, eles podem fazer algum tipo de tratamento ou é só esperar mesmo a dor passar? Infelizmente, esperar a dor passar não é uma conduta, né, das mais adequadas, porque os pacientes têm muita dor, muita limitação, muito sofrimento, muita rigidez e vão desenvolver, se a gente não tentar modificar o curso dessa história, incapacidades, assim como os pacientes com artrite reumatoide. Então, são pacientes que precisam ser tratados. Existem alguns protocolos no mundo que sugerem que os pacientes que ultrapassam os 3 meses, né, até
depois da viremia, do momento que eles tiveram a doença e que não curaram, não evoluíram para a cura total, esses pacientes podem permanecer apresentando surtos inflamatórios por tempo indeterminado, né? Se especulou no início da doença isso duraria 1 ano, 2 anos, mas a gente sabe que é por tempo indeterminado. Então existem tratamentos, assim como existem tratamentos nas doenças inflamatórias e autoimunes da reumatologia, que são crônicos por tempo indeterminado. E a gente deve instituir essas terapias, senão os pacientes não melhoram. Ok, doutor, obrigada pelos esclarecimentos. Acredito que foi bastante produtivo. Quem está em casa, acredito que gostou bastante, né, desse bate-papo com o doutor Marcos Ivanovic. Obrigada, doutor Marcos, mais uma vez pela entrevista. Um prazer, estou sempre à disposição de vocês para os esclarecimentos sobre as principais síndromes da reumatologia. Pois é, tá vendo aí? Então, você que teve chikungunya, teve zika ou alguma outra doença que provocou algum tipo de dor articular depois, se preocupa, tá? Vai cuidar da tua saúde, que esse é o maior bem que a gente tem, né, doutor Marcos? A gente precisa, realmente não pode ignorar os sintomas que o nosso corpo, ele nos apresenta, né? A gente não pode ignorar. A gente vai ficando por aqui, mas a gente tem um próximo encontro, então até a próxima.